Olá, o meu nome é Samantha e esse é o canal Fatos Sobrenaturais. Hoje eu gostaria de dividir com vocês um relato do meu esposo. Isso mesmo, ele viu um lobisomem. Há cerca de uns 12 anos, o meu esposo e 2 primos e o avô estavam pescando num rio aqui do interior paulista. Ficaram pescando a noite toda. Quando o avô e o primo decidiram se deitar, o gordo e o Robert continuaram pescando e conversando. Quando se cansaram também, decidiram descansar um pouco e subiram em direção ao carro. Quando chegaram lá, eles tentaram abrir o carro e não conseguiram. Tentaram acordar o vô e o primo e nada deles acordarem. Enquanto pensava no que fazer, o meu esposo se sentiu observado e olhou na direção em que ele sentiu. E nisso ele viu um negócio estranho na estrada de terra. Era um bicho ele disse que tinha 1,5 metro sob as 2 patas. E ele tinha o tronco como de uma vaca. E os braços eram grossos como de gorilas. Mas os membros da frente eram mais curtos que os de trás. Ele se arrepia toda vez que ele conta essa história. Ele diz que a única reação que ele teve foi grudar no braço do primo dele, chacoalhar e apontar para o lado que estava a criatura. O primo dele tomou um susto quando olhou na direção em que ele apontava e gritou: "Lobisomem!" E nisso ele foi lá e começou a chacoalhar o carro. O vô e o primo, por algum motivo, não acordavam. E com a algazarra, o bicho começou a correr em direção a eles, correr em zigue-zague assim. O Robert diz que o bicho estava a cerca de 1 quadra, 2 quadras mais ou menos, e veio correndo em direção a eles. E diz que a forma que o bicho corria era como se fosse em zigue-zague. Eu acho que por causa da perna ser mais curta do que as pernas serem mais curtas que a parte da frente, mais compridas que a parte da frente, ele corria meio esquisito. Ele corria assim, ó, como se estivesse pulando, sabe? Tum, 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 tum. E quando o bicho estava mais perto, o meu esposo tentou correr para pular pro lago. E o gordo pegou ele, segurou ele pela camisa e falou assim: "Onde você vai?" Aí o meu esposo falou assim: "Eu vou correr pro rio, vou pular no rio." Ele falou: não me deixa aqui sozinho não." Aí os dois ficaram de novo paralisados, um grudado no outro. Quando o bicho estava mais perto, ele deu uma parada assim e começou a andar como se fosse em câmera lenta, sabe? Ele vinha com a cabeça abaixada, olhando de baixo para cima. A cabeça do bicho era da largura de uma melancia. Era troncudo e tinha os pelos bem pretos. Parecia um primata deformado. E os olhos dele eram bem amarelos, sabe? Eles dizem que ficaram paralisados quando aquele bicho começou a se aproximar. Ele foi se levantando em 2 patas e andando como um ser humano. E nisso, aquele corpo maciço, forte, que parecia o corpo de uma vaca, de um gorila, começou a diminuir, como se estivesse murchando. E aqueles pelos, eu não sei se ele não sabe explicar se era pelo grosso ou se era comprido, mas ele fala que não era comprido, que era um pelo bem grosso assim. Aí aquele pelo foi diminuindo até desaparecer. Aí revelou a pele morena de um senhor, careca, com a barba cerrada e muito magro. Ele chegou e perguntou para os meninos: "Tem horas?" Os dois balançaram a cabeça, falando que não tinha. E aquele senhor seguiu seu caminho, como se nada daquilo tivesse acontecido. E como magia, o seu Sebastião e o Juliano acordaram. Eu não acreditava no Robert, mas quando conheci o gordo, eu perguntei, e para o meu espanto, o gordo contou exatamente a mesma história sem tirar e nem pôr.
Então, os dois também, toda vez que eles falam sobre isso, eles se arrepiam. E na minha cabeça, arrepio é uma coisa que não se simula. Arrepio para mim é uma coisa, é uma reação à emoção que você tem. E tem mais uma coisa. Há cerca de uns 6 anos atrás, o meu esposo me levou para pescar. E ele é aficionado por peixe, por pescaria. Então, às vezes, ele perde a noção do tempo. E eu quero ir embora, vamos embora. E aqui no inverno, dá mais ou menos umas 5h40, 6h30, já tá, ou tá escurecendo ou já tá todo escuro. E eu queria ir embora, ele não ia. Aí, assim, o rio, ele é um rio, aí tem uns 10 metros uma faixa de terra e grama, e depois uma estradinha de terra que passa por baixo de um pontilhão que atravessa esse rio. E a gente escutou lá em cima daquele pontilhão alguma coisa passar e fazer só que era um barulho muito grave, eu não sei imitar, é lógico. Era um barulho muito grave, esquisito. Eu falei assim, que é isso, amor? Que é isso? Vamos embora. Ele pegou e falou assim, é só um cachorro, mas vamos, arruma as coisas. Aí a gente pegou e foi pra casa. Quando chegou em casa, o filho da mãe me conta que aquele era o lugar que eles viram lobisomem. Eu não preciso nem falar pra vocês que ele dormiu mais de um mês no sofá, né? Aí no começo desse ano, só pra botar um pouco mais de certeza no ocorrido, o meu esposo estava contando pro meu primo que mora lá em Avaí acerca do ocorrido. E lá em Avaí tinha um senhor que eles falavam que era lobisomem. E ele morreu no começo do ano. E ele me pegou e mandou a foto daquele senhor. O Robert jura de pé junto que é o mesmo senhor que ele tinha visto transformar de lobisomem para humano. Eu não posso colocar a foto aqui porque pode dar problema de direito de imagem. Eu sei que é um canal pequeno, pode ser que nunca vejam, mas vai que justo a pessoa que vai olhar esse relato é um parente do dito cujo. Então eu não vou colocar a foto aqui, mas o Robert jura de pé junto que é aquele senhor. Bom, esse é o relato de hoje. Eu vou continuar nessa temática porque eu tenho um relato do meu vizinho. O relato vai chamar Caçador de Lobisomem. É uma história incrível, é super legal. Esse senhor já faleceu já. Vocês vão gostar do relato dele. Só para vocês se situarem, esse rio que eu tô falando, ele é aqui no Rio Batalha. O Rio Batalha. Ele serpeia entre Bauru e Reginópolis. Lá na altura de Avaí, ele chama Clavinote ou Gravinote. E ele é conhecido também como Três Pontes. Uma dessas 3 pontes é a ponte onde passou o lobisomem. Bom, é isso aí, esse é o relato de hoje. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal. E se você tiver um relato parecido com esse, envie seu e-mail para samidelacriste@gmail.com. Nós vamos amar dividir seus relatos aqui nesse canal. Até o próximo relato. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe e tchau, tchau.